Mas antes de tudo isso, vamos começar o nosso programa da forma como a gente sempre começa, orando a Deus, pedindo a Ele discernimento e, acima de qualquer coisa, sabedoria para a gente poder passar a palavra viva do Senhor para você que está aí em casa. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada pela Tua infinita misericórdia, por permitir que todos nós estejamos vivos aqui, Senhor, e estejamos respirando, estejamos bem. Muito obrigado pela Tua infinita misericórdia que simplesmente nos sustenta a cada dia. Que em nome de Jesus todo esse programa seja feito somente para a Tua glória e que o Teu Evangelho possa ser propagado através das nossas vidas. Essa é a nossa missão de vida, essa é a missão desse programa. Então é dessa forma que nós choramos, te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. No programa de hoje a gente também vai ter um sorteio do... Vamos colocar aqui, vamos vir mais pra cá, o sorteio dos prêmios, que é a Bíblia Sagrada, um DVD de Kirk Franklin e um prêmio de Heloísa Modas. É hoje, gente. Você pode participar, como eu já falei, de duas formas muito básicas. A primeira forma é através do número. Ele vai colocar aí na tela 986336215. Mas um pouquinho mais pra cá, valeu. Mas para você poder participar, você precisa responder uma enquete, responder uma pergunta. Qual pergunta é essa? A pergunta é simples. Quais são os membros da primeira família? De acordo com a Bíblia, quais são os membros da primeira família? É uma pergunta super fácil, você vai conseguir responder com certeza e você vai concorrer o sorteio dos prêmios que acontecerá hoje. Você pode participar de duas formas. Você pode participar pelo telefone, que a gente colocou aí na tela, 986336215, e você pode participar também pela hashtag PalavraVivaCBM. Hashtag PalavraVivaCBM. Você pode botar sua resposta lá. Lembrando que por esse número que a gente colocou, você pode tanto ligar, quanto pode também falar no WhatsApp que a gente responde você. É importante sempre ressaltar que esse programa tem o objetivo de passar uma mensagem. Então, você dizendo se a mensagem está sendo passada com clareza e de forma correta, a gente vai adorar saber disso. Então, o feedback é importante, então participe, tá bom? Vamos ficar agora com um clipe de Estênio Márcios, um compositor cristão excelente. Você vai ser, com certeza, muito beneficiado e abençoado através da letra e da canção dessa música que vai seguir. É isso aí, fique com um clipe. Um pecador salvo pela graça de Deus. Um homem que não merecia nada de Deus, mas que tão somente pelo seu amor foi alcançado pelo Evangelho, está num processo de transformação pelo Espírito Santo. A única coisa que eu teria a dizer sobre mim é isso. Sou um pecador salvo pela graça de Deus. É só isso e é suficiente. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, se debruça no portão.
Mas um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte, são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. E esse foi o clipe de Estênio Márcios, Fim de Tarde no Portão. Se você quiser pesquisar mais sobre ele na internet, mais letras, mais músicas, é muito interessante. É Estênio Márcios, o nome desse autor. Agora a gente vai ficar com o nosso intervalo e logo depois a gente vai voltar com uma entrevista com o pastor Iago Martins, muito interessante sobre o casamento homoafetivo. Fica aí, como é isso à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus. A gente tem muitas polêmicas a respeito disso e a gente vai ter um pouco dessas respostas, porque não tem como exaurir o tema agora nesse segundo bloco. Mas antes disso, eu preciso lembrar você da nossa enquete. Hoje é o nosso sorteio. Então participa conosco, liga para 986336215 e logo depois, aliás, e antes, responde a enquete do dia. Qual é essa enquete? Quem são os membros da primeira família? Quem são os membros da primeira família? Eu estou repetindo para você memorizar e para dar mais vontade ainda de você participar conosco e concorrer a esses prêmios. Quais são os prêmios? Os prêmios são um DVD do Kirk Franklin, uma Bíblia Sagrada e um prêmio de Heloísa Modas. Heloísa Moda, que foi a nossa parceira esse mês, que nos ajudou, que ajudou também com a nossa vestimenta e tudo mais. Então, participe conosco através do WhatsApp, ligando, ou mesmo através da enquete, ou mesmo através da hashtag Palavra Viva CBM. Então é isso, participe conosco, fica aí ligado no intervalo que a gente já volta. Muito boa noite, amigo e irmão. Você que nos assiste nesta noite. Quero agradecer a Deus de estar aqui nesse programa Palavra Viva. Quero agradecer a Deus por você estar nos assistindo. E também quero convidá-lo, a você, pai, mãe, filho, amigo, você, família, para estar conosco nas conferências de aniversário da nossa igreja, a Igreja Batista na Ilha. Fica ali no bairro Ilha de Santa Luzia, na rua Camilo Figueiredo, número 3. Você é convidado, sua família é convidada, todos são convidados para estar participando nesses dias, que será o dia 6, 7 e 8 de maio, às 19h30, sexta e sábado, às 19h30, e domingo começa às 18 horas da noite. Você e sua família são muito bem-vindos para estar conosco ali participando. Vamos estar lá louvando a Deus, vamos estar lá pregando a palavra de Deus. E os pregadores serão o pastor Wellington, da Igreja Batista do Apodi, e o pastor Moisés, da Igreja Batista Getsemane. Participa conosco, fica na rua do Sindicato dos Metalúrgicos, ali na Ilha de Santa Luzia, tá bom? Então, vamos estar conosco. Venha participar, você e sua família são muito bem-vindos. Que Deus abençoe você e a sua família. Sociedade Mossoroense, aqui quem fala é pastor Alan George, da Segunda Igreja Batista em Mossoró. E eu estou aqui para convidar você
galera adolescente dessa cidade tão querida, a estar participando conosco nas quintas-feiras, a partir das 19h30. Nós temos uma programação especial, temos um ministério chamado Rede 3D, que é um ministério de adolescentes. Rede 3D é uma rede que a letra D significa exatamente decidir, divergir, dedicar. Dedicar-se a quem? Ao Senhor Jesus. Então, é um trabalho em que está voltado para o público entre os 12 aos 17 anos, então a turma adolescente, em que numa linguagem bem contextualizada para ele, nós vamos estar falando da palavra de Deus, do amor de Deus, do amor de Cristo Jesus para a sua vida. Venha estar conosco, será um prazer recebê-los aqui e que Deus abençoe a sua vida. Esperamos por você. Venha fazer parte dessa rede todas as quintas-feiras às 19h30 na Segunda Igreja Batista em Mossoró. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Às 19h30 aqui na CBN tem o nosso Rede 3G. Nosso Rede 3G. E você é o nosso convidado. Você está convidado aí. Nós esperamos você. Esperando você aqui. Vem! Olá, estamos de volta. Vamos agora ficar com uma entrevista com o pastor Iago Martins, que foi um dos preleitores do 3º Congresso Palavra Viva, que aconteceu agora, nesse final de semana. Nós gravamos uma entrevista com ele e eu gostaria de lembrar você da nossa enquete, acima de tudo, que a enquete, ela é a seguinte pergunta: quem foram os membros da primeira família? Você pode participar através da ligação 986336215 ou através do WhatsApp. Lembrando que temos também o hashtag Palavra Viva CBM, que é uma hashtag que você coloca no Facebook e fala o que você está achando do programa, fala o que você está achando da entrevista que a gente vai ver agora. E é isso, fica com essa entrevista e aprende mais um pouco sobre a Palavra de Deus a respeito desse tema. É isso. Olá, boa noite. Você que está ligado no programa Palavra Viva, estamos aqui em mais uma edição do quadro O Povo Responde. Dessa vez nós estamos recebendo aqui o pastor Iago Martins, ele que é da Igreja Batista Manaim, lá em Fortaleza, no Ceará, e está aqui conosco em Mossoró para participar do Congresso Palavra Viva, né? Esse congresso que você já cansou de ouvir falar aí aqui no nosso programa. E hoje estamos com a presença dele para falar sobre o tema do nosso programa aqui dentro desse quadro, que é sobre família, casamento homoafetivo e algumas relações que estão ligadas a isso. Antes de mais nada, queria dar uma boa noite, pastor Iago, dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu. Queria começar falando com o pastor Iago um pouco sobre essa questão do casamento homoafetivo, né? Ou casamento gay, enfim. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, pastor, era o seguinte: como a igreja deve lidar com a questão da homossexualidade? A homossexualidade é uma questão que é tratada pela Bíblia e a igreja deve tratar com essa questão da forma como Deus quer que ela trate, que é como mais um dos pecados que acometem, né, a natureza humana. A gente, na cultura brasileira, a gente tem essa mania de tratar pecados diferente de outros pecados, né? A gente tem 2 pesos e 2 medidas para determinadas falhas morais que são apresentadas pelo Evangelho. A homossexualidade é mais uma delas, né? Mais um dos pecados e mais uma das corrupções que são frutos da queda de Adão e que o homem pratica, né, constantemente em ofensa ao divino. É uma deturpação do padrão de Deus para o casamento, é uma deturpação para o padrão de Deus à sexualidade e que o homem se apropria disso em rebelião contra Deus, não é? A questão é que no contexto de Brasil e principalmente de Nordeste, eu falo porque sou cearense, há um tipo de preconceito muito forte na mentalidade social contra os homossexuais. E por isso, acaba que se colocar teologicamente contra a prática homossexual acaba sendo vista como se fosse mais um tipo desse preconceito, que é muito comum. A sociedade brasileira muitas vezes odeia o gay, muitas vezes faz piadas com a homossexualidade, chamar alguém de homossexual é um xingamento na cultura brasileira. E por causa disso, acaba que quando a igreja prega contra a homossexualidade, os gays muitas vezes levantam a voz dizendo: opa, isso é um tipo de preconceito, é um tipo de discriminação. Quando há uma diferença muito grande entre o modo como Deus nos comissiona a tratar a homossexualidade, que é como um pecado, como uma falha moral, é como algo pelo qual Jesus morreu, e um pecado do qual Jesus se apropriou na cruz, sendo culpado disso diante de Deus, sendo morto para nos salvar, e um tipo de preconceito que pode às vezes entrar na igreja evangélica, infelizmente, em que você discrimina o indivíduo, em que você trata ele como uma pessoa inferior,
não é? E você o trata mal por causa da sua condição. Eu gosto de tratar o pecado da homossexualidade como qualquer outro pecado de ordem sexual, né? Você tem pessoas que fazem sexo antes do casamento, fora do casamento, que têm desejos sexuais, né, que são ofensivos a Deus. E você muitas vezes tem amigos que fazem sexo antes do casamento e você os trata como pessoas normais, né? Como uma pessoa que tem uma falha moral, mas com a qual você convive. E muitas vezes a igreja evangélica não convive com o homossexual, né? Alguém chega na igreja evangélica buscando encontrar Jesus, e ela já é taxada de alguma coisa, ela não consegue entrar num grupo de amizades, as pessoas tratam ela de forma diferente, e a igreja precisa tratar a homossexualidade sim como um pecado, uma falha moral, mas não tratar o homossexual como indivíduo, como uma pessoa pior que as outras pessoas. Adentrando ela no contexto da igreja, recebendo ela em amor, recebendo e tratando com misericórdia, falando de santidade, mas apresentando a graça que a igreja deve fornecer, né? Com esse ministério da reconciliação, fornecendo misericórdia àqueles que misericórdia precisam. Pastor, como é que o senhor enxerga o movimento LGBT, o movimento homossexual, né? Existem mais letras aí nessa sigla, mas como o senhor enxerga como um todo esse movimento homossexual, digamos assim, como um todo? É bom que a gente faça essa divisão entre o indivíduo homossexual e o movimento político que se apropriou da bandeira dos homossexuais. Não é porque nem todo homossexual está de acordo com o movimento LGBT. Não é que nem LGBT, é LGBTTTS, é um negócio meio, né, longo assim, que eles querem dividir cada pedaço das possibilidades de deturpação sexual. Acaba que o movimento político nacional, ele é um movimento que se apropria de dinheiro público a fim de defender uma bandeira que leva o nome de causa homossexual, mas que nem todos os homossexuais estão se apropriando daquela bandeira. Não é? Você tem pessoas que dizem falar pelos gays no Congresso, como o deputado Jean Willis e alguns outros, mas que na verdade não estão representando a causa homossexual. Eles estão representando tirar dinheiro público para financiar certos movimentos, para pegar espaço na mídia para divulgar certos kits, certas visões de ideologia de gênero, de educação sexual de uma forma errada no contexto infantil. Então, o contexto político brasileiro, ele é um contexto altamente fascista. Não é? O movimento homossexual brasileiro, em termos políticos, ele roubou o nome do homossexual a fim de um tipo de causa política completamente errada, que muito homossexual vai criticar e vai ver de forma diferente. Então, muitos cristãos, na tentativa de dirimir o seu possível apoio à causa política homossexual, ou muitas vezes tentando deixar claro que esse é um movimento político errado, então a gente não pode fazer essa confusão entre o movimento político, que tenta se apropriar do nome dos gays sem a permissão de todos os gays, né? Que toma dinheiro público para defender as suas causas, que defendem erotização infantil, que defendem causas que são porta aberta para caos social das mais variadas maneiras, e que meu filho é obrigado a ser iniciado a respeito da questão do sexo por uma professora e não por mim, como pai em casa. Eu não tenho direito de escolher como, nem onde, nem de que forma meu filho vai começar a ser educado sexualmente, isso sendo adentrado nas escolas como uma causa do movimento LGBT, não é? Com a figura do homossexual como indivíduo, não é? Que precisa de graça e de misericórdia. Críticas ferrenhas ao movimento político, amor e graça ao indivíduo homossexual. Pastor, eu queria saber do senhor, o que o senhor acha, como o senhor enxerga o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Eu enxergo como algo que absolutamente não existe, né? Casamento fala a respeito de uma união matrimonial entre homem e mulher. Isso tem um significado tanto histórico quanto social hoje no Brasil, né? Que deveria ter, mas a canetada não tem, não é? E da revelação geral que nós encontramos na palavra de Deus, né? A Escritura define o casamento como algo que acontece entre homem e mulher. Você não tem um casal gay, né? Você tem uma dupla gay, né? Você não pode ter um casamento entre um homem e uma mulher, porque a Escritura define o casamento como outra coisa. A questão é que as pessoas hoje, elas tentam transformar o casamento em algo que é medido pela vontade e pelo desejo. Então, se eu amo e se eu desejo outro indivíduo, o amor é tudo que importa, então eu posso transformar as instituições sociais com base naquilo que eu tenho como sentimento. Né? Mas o casamento não é uma estrutura que pode ser transformada ao bel prazer do sentimento dos indivíduos. A família é a estrutura pilar da sociedade. A família é uma estrutura de onde a sociedade sai. É uma estrutura, na verdade, que é anterior ao próprio Estado, é anterior ao próprio governo. E o governo civil, ele não tem o poder de redefinir estruturas que lhes são anteriores e lhes são fundantes. É como se eu pegasse uma serra elétrica e usasse sua serra para cortar o fio que liga na tomada. Ela vai desligar. Né? É um tipo de agigantamento do Estado permiti-lo redefinir o significado de coisas que lhes são fundantes, como a família. Né? Porque houve família que é Estado e não o contrário. Então você dá o poder do governo civil, né, de redefinir o significado das uniões familiares em nível de gênero, de homem e mulher, você dá também o direito de redefinir nível de número, como já tem casamento entre vários homens, né, várias mulheres, casais triplos e coisas do tipo. Você daria o direito, em teoria, de redefinir em nível de gênero, como você tem, em nível de espécie, como você tem em outros países clamores para o casamento entre homens e bichos e coisas do tipo. Você tem na Alemanha passeata em prol de casamento com animais, né?
Então acaba que se você quebra o pilar básico do casamento, que é a ideia de espécie, a ideia de gênero, então a ideia de número, você destrói o significado da união que é pilar para o desenvolvimento da sociedade. E a gente, como conservador, tem que entender que as coisas são muito mais fáceis de serem destruídas que construídas. Não é? Então, quando você destrói uma instituição familiar como isso no imaginário popular, criando um tipo de família completamente avessa àquilo que historicamente foi definido como família, você tem você tem efeitos sociais a isso que são imprevisíveis até. Tem alguns que são extremamente previsíveis e são horríveis, né, deletérios ao bem-estar da sociedade, mas efeitos que são até imprevisíveis, que a gente não sabe como é que isso vai acabar lidando com o contexto de família. Acaba que existem outros meios de você fornecer aos homossexuais aquilo que eles querem com o casamento, pelo menos dizem querer, né? De contratos, de questões de herança, questão de visita em hospital. Existem outras maneiras de fornecer isso, né? E eles poderiam brigar por isso. Só que e já existe no Brasil até união estável homossexual e coisas desse tipo. O problema é que quando você tenta destruir o conceito de família, aí você tem um contexto político muito mais perigoso. É quando você tenta entender a família como algo que é negativo, como muitas vezes o marxismo populariza, né, que a família é a origem do contexto de propriedade privada e as opressões começam aí, né, então há um interesse na destruição do contexto de família, né, e acaba que muitos homossexuais se apropriam disso como se fosse uma causa honesta, indo contra a heteronormatividade e questões desse tipo. Então, o casamento homossexual é uma coisa que a igreja tem que perceber como impossível, né, que está acontecendo como algo completamente absurdo no contexto brasileiro e em outros contextos de outras nações, e que a gente tem que conseguir se opor a isso de forma inteligente, né, não com preconceitos, mas juridicamente, sociologicamente, filosoficamente, eticamente, moralmente, teologicamente, né, e conseguir ser voz positiva do amor de Deus à sociedade. Pensando nisso, aqui em Fortaleza, nos dias 18 a 21 de maio, a gente tem um segundo Fórum Nordestino de Cosmovisão Cristã, vai acontecer na Igreja Presbiteriana de Fortaleza, no centro, né? O evento custa R$30 e são 20 palestras sobre aborto, casamento gay e os desafios da reconfiguração familiar, essa nova configuração de família, em que o feto não é mais filho, né? E que o esposo ou a esposa pode ser outra pessoa igual a você. Eu queria convidar também o público aqui do programa, se você puder estar em Fortaleza nesses dias, o site é afmu.com.br/fórum 2016, afmu.com.br/fórum 2016, seria um prazer ter você com a gente lá em Fortaleza. É isso aí. Pastor Iago, queria agradecer sua participação no nosso programa, foi um grande prazer tê-lo aqui. Espero que você que está aí em casa tenha gostado também e na semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Pode ser que o sol pela manhã não volte a aparecer. Pode ser. Vocês que não vêm nas quarta-feiras assistir o nosso culto de oração aqui na nossa igreja, vocês estão perdendo. Então, venham, que é muito bom pedir oração pela sua família, pelos seus amigos, seus parentes e também orar por aqueles que necessitam das orações aqui nas quarta-feiras. O culto das quartas-feiras na Segunda Igreja Batista, o culto de oração, para mim é importante, porque como um sedento vem ao poço buscar água, assim venho eu buscar a palavra do Senhor, que me conforta, me fortalece, e eu me sinto necessário. E saio daqui aliviado, alimentado pela palavra do Senhor. Os cultos de oração aqui são muito importantes. A gente tem estudos bíblicos que nos ajudam muito no nosso crescimento e amadurecimento, e ainda temos um tempo de oração que é muito bom. Tempo de compartilhar, tempo de comunhão, de entender o problema um do outro e também de interceder. Então, venham para o culto de quarta.
O culto de oração é muito importante para o crescimento espiritual do crente. Nele nós podemos ter comunhão com os nossos irmãos, compartilhar os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas dificuldades e principalmente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Venha participar conosco do culto de oração. Confiar em ti, confiar em ti. Pois é, meu irmão, toda quarta-feira aqui tem sido uma bênção. Tanto no que diz respeito à oração, precisamos estar sempre orando, buscando ao Senhor, orando um pelos outros, mas também o estudo bíblico. Sempre estudos bíblicos expositivos na palavra. E estamos numa série do estudo de livro de Juízes. Hoje já entramos no capítulo 5. E você? Está fazendo o que em casa? Venha orar e estudar a Bíblia conosco. Toda quarta-feira, às 19h30, aqui na CIB Mossoró. Deus te abençoe. Estamos de volta com o programa da família moçoroense, que é justamente o Palavra Viva. E de segunda a sexta, todo dia às 6 da tarde, nós temos um programa que são os batistas na TV, das igrejas batistas aqui da cidade, falando do Evangelho, da Palavra de Deus. E é um prazer estar na sua casa, no seu lar, compartilhando da Palavra de Deus. E o nosso pequeno grupo hoje, eu gostaria de apresentar aqui, o que vocês talvez já conheçam, mas eu faço questão de apresentar. Está aqui a Riane, é psicóloga, irmã em Cristo e também minha esposa. Lá na ponta está o Reuel, seminarista, inclusive está formando, 6 de agosto, a formatura. E a Keliane, que é a apresentadora aqui do nosso programa. Que é a filha. Que é a filha também. Sim, muito bem, que é a filha, né? Então, hoje o nosso programa é sobre casamento. Como deve ser o casamento segundo a Bíblia. E o nosso pequeno grupo irá debater esse texto, debater esse assunto de acordo com o texto da Bíblia, de acordo com a Bíblia. Porque nós podemos debater de vários pontos de vista, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista liberal, do ponto de vista exa-fundamentalista, enfim. Mas nós vamos ver do ponto de vista da Bíblia. E o texto que nós escolhemos é exatamente este, é Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 24. Não sei se a gente tem aí na tela, mas eu vou ler aqui para vocês. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Vou repetir. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então essa é a discussão que nós vamos tratar aqui neste nosso pequeno grupo multiplicador ao vivo. Primeira pergunta: o que temos de deixar para se casar? Quem é que pode me responder isso? O texto ele é bem claro, né? Logo no início ele fala: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Ele deixará o seu núcleo familiar, não é? E fará um núcleo, mas essa é outra resposta já. Não quero entrar. Mas é exatamente isso. Porque quem quer casar-se ou unir-se com outra pessoa, viver a vida conjugal, a vida do casamento, construir uma nova família, ele tem que entender que, como pássaro, que é o filhote, tem que deixar o ninho, voar e deixar o ninho onde ele foi criado, alimentado, etc. Muito bem. Significa meio que uma tomada de responsabilidade, não é? Você deixa. Muito bem. E aí entra a segunda pergunta. E o que significa deixar pai e mãe? O que significa deixar pai e mãe? Kellyanne já começou falando aí um pouco, né, sobre essa tomada de responsabilidade. No dela, que já tá verdade, próximo ano, gente. Né? Mas esse deixar tem pelo menos 3 aspectos. Tem um aspecto geográfico, que é o que a gente sempre, é um ditado até que a gente sempre diz: quem casa, quer casa.
não é? Ou seja, precisa sair da casa da mãe, do pai, estarem os dois juntos formando este novo lar. É o deixar geográfico. Também o deixar psicológico. A gente não deixa de amar, a gente não deixa de se preocupar, até de cuidar dos nossos pais. Mas a gente tem que entender que o cordão umbilical tem que ser cortado para que uma nova família, com um novo jeito de ser, com uma nova maneira de se portar, precisa ser construído, né? E ainda o deixar também financeiro. Quem casa quer casa, tem que comprar a casa, tem que se manter, tem que trabalhar para poder, não é, formar esta nova família. Então são esses três deixar geográfico, psicológico e financeiro. Ok. Eu gostaria até de acrescentar mais um, Sim. que é o cultural. Porque muita gente casa, mas continua com o estilo de vida, seu comportamento, suas atitudes de solteiro. Né? Sai, não tem satisfação a dar, não tem hora para chegar, não diz com quem saiu, como foi a sua vida, toma suas decisões sozinhos. Né? Então a cabeça dele, culturalmente, ele ainda continua, ou ela continua ainda solteiro ou solteiro. Mas tem que deixar isso. Né? Porque para quê? E para se unir. Mas aqui nós temos outra pergunta que vai assim, que é muito contundente, chega a ser quente, porque tem muita polêmica. A orientação da Bíblia nos mostra que o casamento como sendo, primeiro, como uma união de pessoas ou de seres da mesma espécie, ou não? Sim, sim, a Bíblia deixa claro que deixará o homem, pai e mãe, e unir-se a sua mulher. Então, precisam ser seres humanos, né? Você não pode casar com um cachorro, ou com uma cadela, ou com um macaco. Nada Mas disso. há essa tendência, Helen? Existem algumas pessoas que praticam algo parecido com isso, né? Nós temos algumas, como o pastor Iago falava no vídeo, algumas distorções sexuais, e a zoofilia é uma delas, pessoas que se sentem atraídas por animais, ou também existe atraído por objetos, árvores, existem coisas bem diferentes daquilo que nós estamos acostumados a ver. Inclusive na Alemanha já existe um movimento também tentando buscar, né, a aprovação de casamento com animais. Totalmente distante, né, de pessoas... Para que as leis da Alemanha aprovem as pessoas casarem-se com animais. Ótimo, né? muito bem. Enquanto que a Bíblia diz é a mesma, com a mesma espécie, né? Exatamente. Porque é o homem e a mulher. São dois seres humanos. Sim. Mas a segunda coisa diz também que é de sexo diferente, ou heterossexual, homossexual, pode ser? Não pode? Não. O texto também claramente diz homem e mulher. Não existe um espaço para o que a Bíblia chama de casamento, o casamento dentro de um conceito bíblico que se encaixe em dois homens ou duas mulheres. Pode haver uma relação estável entre dois homens e duas mulheres, a lei permite que isso aconteça, porém, do ponto de vista bíblico cristão, não há como nós chamarmos de casamento algo que não esteja encaixado nessa definição que nós encontramos aí, e encontramos reafirmada também por Cristo nos Evangelhos, pelo apóstolo Paulo nas suas cartas. É homem e mulher. Interessante que o texto é bem claro, deixará o homem unir-se à sua mulher. Exatamente. Vamos dizer, se o texto pensasse nisso, poderia deixar se unir a outra pessoa. É verdade. Mas o texto não diz isso. O texto não diz assim, deixa o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se a outra pessoa. Aí caberia, né? Porque o texto está falando de outra pessoa. Mas até nos original, o hebraico, fala exatamente, deixa o homem unir-se à sua mulher. Ishar, mulher. Ish, homem. Mas a outra tem assim, e além de ser da mesma espécie, além de ser hétero, mas também diz aqui que tem que ser monogâmico ou pode ser poligâmico. Bom, e aí a gente voltando ao texto, ele responde tudo. O bom é que isso a gente não precisa falar da gente, basta voltar ao texto. O homem deixará unir-se a sua mulher. E não as suas mulheres, e não a quantas mulheres ele desejar, e nem a mulher a seus homens ou quantos homens desejar, mas sim um homem e uma mulher. Sempre da mesma espécie, sempre uma relação heterossexual, um de cada sexo, e sempre um e um. Nunca mais do que isso. O que passa disso não se encaixa como casamento biblicamente falando. Interessante que quando as pessoas tomam essa decisão, dizer, mas eu amo as duas, ou amo as três, né? Eu não consigo amar todo mundo, não amo ninguém, e é assim. Ela pode viver até assim, mas não é
o conceito, o padrão bíblico, ou seja, da vontade de Deus para aquele homem e para aquela mulher. Exatamente. Porque, por que ter esses requisitos? Ou, por que vocês estão querendo colocar essas coisas, esses pressupostos para a existência de um casamento? Porque, primeiro que não é a gente que coloca. Segundamente, porque quando a gente observa como o casamento é tratado na Bíblia, como é o olhar de Deus para a família, a gente entende por quê. Não tem como ser entre com um animal, porque Deus quer que o casamento seja a imagem e semelhança da relação de Cristo com a sua igreja, que ele lá em Efésios trata a respeito disso. Então, o outro deve ser dotado de alma, deve ser a imagem e semelhança de Deus. Então, a gente vai vendo que todos os pressupostos existem para que, acima de qualquer coisa, o objetivo final do casamento possa ser compactuado, pode ser feito com sucesso, que é a glorificação de Deus. Então, ele não existe por acaso. Esses pressupostos não são só para a gente, quero criar uma regra aqui, entendeu? Existe um fim, um objetivo, que é muito bem observado na palavra de Deus, a glorificação de Deus acima de qualquer coisa. Muito bem. E a última pergunta é: uniciar a sua mulher e serão uma só carne. O que isso significa? Significa o quão especial é a união entre homem e mulher. Nós vemos o apóstolo Paulo repetindo esse texto em Efésios, e ele fala que grande é esse mistério, e ele diz, refiro-me porém a Cristo e à igreja. Como que a Helene estava dizendo, o casamento, ele é explicado desde Gênesis, mas o seu desenvolvimento vai sendo feito durante toda a Bíblia. E nós vemos o apóstolo Paulo mostrando que a grande missão do casamento é glorificar a Deus por meio de um relacionamento espelho, um relacionamento que demonstre o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Ao homem é dado algumas tarefas, como amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, entregar-se por ela, cuidar dela, purificá-la para apresentá-la limpa, assim como Cristo faz conosco enquanto igreja. A esposa precisa submeter-se ao seu marido, respeitar ao seu marido como a igreja respeita a Cristo. Então, o ser uma só carne é uma demonstração da máxima união possível entre o homem e a mulher, que reflete a união máxima entre Deus e a sua igreja, no relacionamento entre Cristo, nosso Salvador, e a sua noiva, que somos nós, a igreja. Interessante, viu, Rael, você falando aí, me vinha aqui à mente o seguinte, essa questão de serem dois, uma só carne, essa união máxima, né? Hoje em dia, muitas vezes as pessoas dizem assim, nós casamos, mas cada um tem a sua individualidade, não é? Eu tenho o meu momento, ele tem o dele, eu tenho o meu dinheiro, ele tem o dele. Eu não preciso dar satisfação. Eu tenho minhas vontades, ele tem as dele, não é? E assim, as pessoas acreditam que ainda se possa viver esta união, cada um, né, tendo a sua vida. Essa união dividida. Essa união dividida. É verdade, bem complicado e bem colocado, essa união dividida. Não existe essa união dividida. Não. É uma só carne, então o meu dinheiro não é mais só meu. Exatamente. Os planos também não são mais só meus, não é? Tudo que a gente planeja para a família não é só da minha parte. Enfim, essa união, assim como também, enquanto eu estou unida a Cristo, não existe mais as minhas vontades, os meus desejos, nem o meu dinheiro, nem o meu tempo, nem a minha vida, nada é mais meu. Assim como a minha vida não é mais minha, é de Cristo, a minha vida também não é mais minha, é do meu esposo, a vida dele não é mais dele, é da esposa. Eu acho incrível como o casamento é aquilo que mais nos aproxima de uma imagem de Deus, porque nós temos Deus em perfeição, um ser sublime, um ser que existe para além da nossa existência, que é 3 pessoas em uma divindade. Apenas um Deus, mas 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vivendo em perfeita harmonia. Nós, como somos imperfeitos, temos esse espelho, essa imagem, em 2, um homem e uma mulher, vivendo em perfeita união, assim como nós vemos Cristo submetendo-se à vontade do Pai, em obediência, apesar de não ser inferior ao Pai. Nós temos a ordem para a esposa submeter-se ao marido, apesar de não ser inferior ao marido. É uma relação de complementaridade. Um completa o outro, cada um com as suas funções, os 2 com o mesmo valor, os 2 perfeitamente capazes de fazer as mesmas coisas, porém, dado por Deus uma tarefa para um e uma tarefa para outro. Bem lembrado. Agora, vamos ao Pipoca. O Pipoca, ele tem aí 1, 2, 3 colocações que é muito interessante. Primeiro,
Qual o pecado a ser evitado? Nós tivemos pelo menos 3, né? Quando a gente explica que o casamento é da mesma espécie, então nós devemos evitar casamentos ou relacionamentos que não sejam da mesma espécie. Quando ele diz que é heterossexual, logo do mesmo sexo, então deve ser evitado, é um dos pecados a ser evitado. E também a questão da monogamia. E também o deixar. E também o deixar, como é que é verdade. eu vou casar, né? E não deixo fisicamente, financeiramente, psicologicamente, geograficamente e culturalmente. Exatamente. E assim também, outro pecado a ser evitado é achar que eu ainda posso viver essa união dividida. A união dividida, é verdade. A união dividida é um pecado a ser evitado. E o que exemplo eu devo seguir? Bom, Paulo deixa bem claro que é Cristo e a igreja. Certo. O marido deve se espelhar em Cristo no relacionamento com a igreja. E a esposa deve também se espelhar em Cristo, para ser como a igreja a Cristo, mas sendo como Cristo em relação ao Pai. Cristo se submete à vontade do Pai, reporta-se ao Pai, apesar de ser de mesmo valor. Então nós temos Cristo e a igreja nesse exemplo para marido e esposa, ambos podem olhar para Cristo como seu exemplo. E no texto nos dá uma grande pista. O exemplo, o que eu devo fazer? Deixar, uniciar a mulher e a mulher o marido para serem uma. É um comando, né? Exatamente. E aí, voltando ao pipoca, por favor. Né? Obra fazer, não, promessa abraçar. O que acontece se eu viver o casamento conforme o padrão bíblico? Primeiramente, a glorificação de Deus e através da união, né? Tornando-se os dois uma só carne. Exatamente. Né? Unindo-se ali de verdade, acontecendo a fusão. Não são mais dois, mas um só. E obra fazer seria o quê? Acho que está dentro do outro, né? Está dentro do indivíduo, deixar seu pai e sua mãe, eu acho que está mais dentro do que propriamente indivíduo ou exemplo a ser seguido. É a própria obediência. É a obediência ao comando. Ao comando. Ao comando dito no texto, que a gente vê que a Bíblia me texto. fazer? O grande problema é que eu quero ser feliz, quero que meu casamento dê certo, mas quero que ele viva, ou seja, feliz e dê certo do meu jeito, e não conforme o padrão de Deus, e não conforme a Bíblia, e não conforme as Escrituras me ensinam. Esse é o problema. Você tem um carro do ano, tem um manual para segui-lo aquele manual. Porque seu carro você está sem dinheiro para abastecer, você não vai colocar água porque está sem dinheiro. Porque se você colocar água no tanque, você vai ter prejuízo no seu motor. Você não lava a sua TV de LED com água do jardim. Liga a mangueira do jardim que eu vou lavar minha TV que está cheia de poeira. Por que você não faz isso? Você não lava seu tablet dentro da máquina de lavar. Por quê? Porque você sabe que você toma o maior prejuízo. Você usa as coisas adequadas. E porque no casamento eu quero que ele dê jeito, que seja feliz, que dê tudo certo, do meu jeito, da minha maneira, sem observar as orientações do padrão de fábrica, o manual de fábrica, que é a Bíblia Sagrada. Por isso, eu queria justamente fechar entendendo de que Deus planejou um pedacinho do céu aqui neste mundo tão conturbado. E sabe onde é? A sua família, sua casa, seu casamento deve ser isto. E o que está faltando para isso são atitudes da sua esposa, dos seus maridos e dos membros dessa família, entendendo o que a Bíblia está me ensinando a respeito do que é vida conjugal, vida familiar, uniciar a sua esposa. Acabou-se o eu morre. E agora é o nós. O nós dá lugar. E é outra dimensão, é outra experiência viver essa vida conjugal. Mas precisamos seguir o padrão bíblico. E quando nós achamos que a família é um detalhe que pode ser colocado para a esquerda ou para a direita, tanto faz como tanto fez, eu posso ser feliz sem família, a sociedade como um todo paga um preço muito alto. Porque é da família que acontece as instruções, o crescimento, o amadurecimento, onde as pessoas aprendem valores e princípios. E quando a família se torna algo descartável ou opcional, que não é, nós pagamos um preço muito alto. Inclusive, é na própria família que há uma família que segue de fato a Bíblia e a palavra de Deus, é na família que há o crescimento e
a verdadeira conversão em Cristo Jesus. É a família que ensina que só há salvação em Cristo Jesus, que só há jeito e felicidade para a sua vida em Cristo Jesus, né? Quando a gente vive isso em família, aquelas pessoas que estão lá dentro crescem através dessa perspectiva e entendem e têm a fé que não há outra forma de ser feliz, não há outra forma de viver sem Cristo, sem amá-lo acima de qualquer coisa. E interessante, só para fechar também o que a gente está discutindo aqui, é que aí as pessoas às vezes dizem, mas você defende o modelo de família bíblico, né? E muitas vezes apontam, mas sua família não é perfeita, não é? Essa é a questão. E Ou aí... seja, só complementando o que você vai dizer, além de não ser perfeita, ser uma família com problemas, você vai enfrentar dificuldades, mesmo tendo a orientação bíblica, mesmo seguindo a Bíblia, mas você vai enfrentar dificuldades. E aí? Claro. Continue o seu pensamento. O que eu justamente quer dizer que não é que exista perfeição nessa família, mas com certeza toda a ordem de Deus é a melhor para as nossas vidas. Com certeza muito mais alegria, paz, tranquilidade, não é? E essas serão promessas que nós vamos abraçar, vivências e experiências positivas que nós vamos ter também dentro da família. É melhor a obediência a Deus na tempestade do que a desobediência na bonança. É verdade, então, é verdade. Gente deve seguir. Só para encerrar, pastor, nós no Ministério Jovem tivemos nos últimos meses uma série sobre casamento e você pode assistir no nosso site www.cibm.org.br e lá tem todas as pregações sobre casamento, o papel do marido, da esposa, o que é casamento, sobre divórcio, sobre os solteiros. E tem lá uma série de pregações para você ver e aprender um pouco mais sobre o que Deus deseja que você aprenda sobre o casamento. E nós estamos chegando ao nosso final do nosso pequeno grupo multiplicador. E esse mês de maio é o mês da família. Por isso que começamos falando sobre esse tema tão importante, que é família. Família é algo que está no coração de Deus, é uma ideia de Deus. E quando a família naufraga, quando a família coloca, vamos dizer, uma linguagem popular, põe os burros na água, muitos problemas acontecem por conta disso. Deus te abençoe. Não vá, não desista, porque nós temos o último bloco, a interação e o sorteio hoje, porque vai sair o sorteio hoje da Bíblia, do DVD e do presente da Heloísa Modas, que está nos apoiando, né? Heloísa Modas cada vez mais fecha. Que Deus abençoe, até já. Graça e paz a todos. Nós estamos aqui na congregação no bairro do Pintos. Essa congregação tem 2 anos, porventura está comemorando hoje esse 2º aniversário. Nós queremos externar nossa alegria em participar deste trabalho, em estar inserido neste bairro, levando a palavra do Senhor aos moradores desta localidade. Nós nos reunimos aos domingos às 9 horas da manhã e à noite a partir das 6 até as 7 da noite. E às quintas-feiras temos culto de oração das 7h30 às 9 da noite. Portanto, se vocês quiserem conhecer, ajudar esse trabalho, todos vocês estão convidados. Deus abençoe a todos. Graça e paz, irmão. Meu nome é Josecilda, sou missionária da Congregação Batista na cidade de Porto Alegre, a qual é filha da 2ª Igreja Batista aqui em Mossoró. Nós estamos abrindo uma frente missionária na Baixa Grande, um sítio que fica próximo a Porto Alegre, a qual já temos um terreno para ali começarmos a construir. Que Deus nos abençoe, assim está levantando um prédio para ali juntarmos aquele povo para glorificar a Deus. A nossa congregação fica na Rua Ana Nunes do Rego, número 50, logo próximo a Paulo Andreaso. Você chegando a Porto Alegre, você vai logo na rua principal, você vai logo encontrar. Venha, faça-nos uma visita, estamos aguardando.
nosso último bloco, o bloco da interatividade. Tá aqui hoje eu e Reuel, né, que participou, o seminarista Reuel. Que... Com a camisa do seminário, inclusive, hoje. Exatamente. Um abraço para todos os seminaristas, que daqui a pouco tem aula. Então corre pra lá, assim que terminar o programa. Lídia, ela agora está estagiando pela tarde, ela não vai poder vir mais, não pode estar mais conosco. Mas que bom que ela está estagiando agora, né? Exatamente, que bom que ela está estagiando agora. Antes do nosso sorteio, que teremos hoje o resultado aqui, muitos nomes na nossa caixinha azul. Tá azul cheio, da né? cor do programa, da cor do cenário do programa. Né, eu vou mandar alguns abraços, alguns alôs que pediram pra gente falar aqui. Primeiramente, Jonas Nobre pediu para mandar um abraço para a avó dele, lá em Morada Nova, Ceará. Vai estar no YouTube. Ela vai assistir. Em breve ela vai assistir. A avó de Jonas, um beijo, um abraço. E vó de Ismael também, né? E vó de Ismael também, Verdade. mas a gente não fala de corintiano aqui, brincadeira. Vó de Ismael e de Jonas Nobre, um abraço para vocês. Eles estão mandando esse recado aí para você. Também tem Hanna Melícia, manda um abraço para a avó delas também, Maria Ângela. Também um abraço para Diego Borges, Alcione Borges, Sabrina Stephanie. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada por vocês interagirem com a gente, mandar esses feedbacks. É importante a participação de vocês aqui no nosso programa. Sim. Um abraço também para todos vocês que estão assistindo, que estiveram com a gente esse final de semana, no nosso terceiro Congresso Palavra Viva. Foi uma bênção, graças a Deus, e a você também que participou com a gente lá. Sim, meu pai tá ali atrás, gritando que eu não posso esquecer de forma alguma, e eu não quero esquecer do Pedreiro Ceará, que sempre fala, sempre que encontra com ele, fala que assiste o programa sempre, que sempre tá ligado todas as segundas-feiras. Então, um abraço para você que está assistindo. Espero que você continue conosco. É muito importante a sua participação, a sua presença aí do outro lado. Verdade. Um abraço para nossa produção, que está aqui sempre ajudando a gente, ajudando com microfones, com horário, dizendo que a gente está conversando, tirando dúvidas. Aqui é um ambiente muito legal. E um abraço para Gilvan, que é motorista lá do Queiroz de Santa Delmira. Gilvan, lembrei de você. Espero que você esteja assistindo, se não, vê no YouTube depois. Oh, meu Deus. Vamos ao momento que todos estávamos esperando, ao sorteio. É isso aí. Pega aí, Reuel, o nome. Esse aqui, vamos ver. Atenção. Olha só, quem ganhou foi a irmã Vilma. Parabéns! Parece brincadeira, né, gente? Porque o sorteio passado, quem ganhou foi a filha dela. É mesmo, foi Hanna ou Ramana? Foi Hanna. Foi Hanna, e agora a Vilma. E agora a Vilma ganhou. Parabéns, irmã Vilma. Fale conosco pelo WhatsApp e a gente marca aí de se encontrar pra gente entregar os prêmios. Sim, a resposta da nossa enquete. A resposta é Adão e Eva. Ou Adão e Eva, Caim e Abel, ou Adão e Eva, Caim, Abel e Sete. Qualquer dessas respostas era válida. Adão e Eva e toda a humanidade, porque acabou. Não, brincadeira, gente. É só Adão e Eva e pronto, mas tem essas opções que a Raul falou também, a gente aceitava também, porque a gente entendeu a participação de vocês e tudo mais, e de certa forma é a primeira família. Sim. É isso, nosso programa está chegando ao fim. Próxima semana nós teremos às 6 horas da noite, como estamos fazendo, o programa Palavra Viva, dos Batistas na TV. Não perca, assista, que vai ser muito interessante. Teremos uma mensagem muito especial do pastor Wilson Portes, que também participou, que também foi um dos preletores do nosso terceiro Congresso Palavra Viva. Ele vai falar sobre as atualidades do Novo Testamento, do Antigo Testamento. As atualidades dos 10 mandamentos. Eu fui falar mandamentos, falei testamento. Dos 10 mandamentos. E olha só, todo sábado pela manhã, às 10 horas, nós temos a reprise do nosso culto lá na Segunda Igreja Batista. Se você, por acaso, não pôde ir lá, na Avenida Presidente Dutra, 1790, vizinho ao Hotel Sabino, ali em frente à delegacia no Alto São Manuel, nós temos culto todo domingo às 18 horas. Você não pode ir, sábado, 10 da manhã, tem a reprise aqui. Você pode ouvir as pregações e as músicas, tudo que aconteceu lá, às 10 da manhã, aqui na TV Mossoró. Estão mandando um recado daquela região ali, sobre o local da igreja. Eu falei Você falou agora porque eles estavam tão comunicando comigo que eu me desconcentrei. Pra lembrar, Avenida Presidente Dutra, 1790, vizinho ao Hotel Sabino, no Alto São Manuel. É isso aí. Até o próximo programa. O horário do culto aos domingos é às 6 horas. Exatamente. Então, segunda a sexta tem Batista na TV às 18 horas. Não perca nenhum programa. Deus abençoe vocês.